Pra entender o Cavaleiro dos Sete Reinos, você tem que esquecer aquela vibe, eu sou a última Targaryen de Daenerys. Na era de Dunk e Egg, os dragões já foram extintos, mas Targaryen tem até demais. É uma casa que tá no seu ápice, mas que está apodrecendo por dentro. O vídeo de hoje é pra você que assistiu o Cavaleiro dos Sete Reinos e ficou meio perdido ali, muitos Targaryen, sem entender o contexto político. Se você não me conhece, oi, eu sou Maria. Eu amo fantasia, eu já li tudo que George R. R. Martin já publicou desse universo. E vou fazer uma série de vídeos do Cavaleiro dos Sete Reinos agora, então já se inscreve aí no canal se quiser acompanhar. O próximo vindo aí é a análise completa da temporada. Vamos lá! Para entender o contexto político de Westeros, naturalmente a primeira coisa que você precisa entender é o aumento da dinastia Targaryen. Vamos por partes, cronologicamente. O que acontece? Logo depois da Dança dos Dragões, que eu não vou dizer como termina por respeito à galera que só acompanha a série, os dragões foram gradativamente extintos. E isso naturalmente diminuiu o controle que os Targaryen tinham sobre os outros lords, porque os Targaryen eles nunca tiveram muito poderio bélico, afinal eles tinham dragões. Mas uma coisa muito importante que você precisa entender sobre o funcionamento da magia no universo de George R. R. Martin é que a mágica lá não tem a ver com feitiço ou varinha, é uma coisa hereditária. A magia dos Targaryen está intimamente ligada aos dragões, é uma magia que vem da antiga Valíria. E o que acontece é que George R. R. Martin, ele adora brincar com metáforas. Então esse simbolismo dos dragões serem extintos não é à toa. Os Targaryen se aniquilaram ali durante a dança, perderam dragões e também estão cada vez mais loucos. Quem diria, né, que casar só entre primo e irmã ia dar ruim. Acontece que, para piorar as coisas, Aegon IV, que não é Aegon II, filho de Alicent, aquele imbecil que a gente vê lá em Casa do Dragão, não, tá? Já é outro Aegon. A sorte do brasileiro é que a monarquia aqui não durou tanto, né? E mesmo assim, ainda meteram dois Pedro um atrás do outro. Esse Aegon IV é o pai do atual rei do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o rei Daeron. Mas Daeron não era o único filho desse cara. Esse cara fez um molde bastardo aí, tinha um monte de filho feito coelho. E muitos desses bastardos eram filhos de ladies, bruxas, mulheres poderosas mesmo. E aí, achando pouco a situação que a casa dele já se encontrava, antes de morrer, esse cara fez o quê? Reconheceu os filhos bastardos como filhos legítimos. E assim se formou a rebelião Blackfyre, que é um dos eventos mais importantes para os acontecimentos de Dunk and Egg. Porque um desses bastardos, Daemon Blackfyre, era um guerreiro super carismático, todo bonitão, que era o oposto de Daeron, que é o atual rei, porque Daeron era mais da paz ali, todo intelectual e tal. O principal feito de Daeron foi que ele conseguiu trazer Dorne para dentro dos Sete Reinos. Isso era uma coisa que era tentada desde a época de Aegon Conquistador, só que o povo de Dorne é cacete, né? Tem que respeitar. Não tem aquela piada que o povo faz sobre a Rússia, que todo mundo tenta conquistar a Rússia e tal, mas é impedido pelo inverno? Pronto, Dorne é a Rússia de Westeros. Só que em vez de neve, eles têm deserto. Inclusive, Aegon o Conquistador perdeu a própria esposa e irmã, Rhaenys, mesmo ela tendo um dragão, tentando conquistar Dorne. Porque o povo se esconde no meio das dunas e toma veneno e não sei o que. É tática de guerrilha mesmo. E aí Daeron, que é esse atual rei da paz e tal, ele conseguiu fazer o que nem Aegon o Conquistador conseguiu fazer, que era juntar Dorne aos Sete Reinos. E ele usou o casamento para isso. Ele casou com a princesa Martell e casou também a irmã dele, Daenerys, com outro príncipe de Dorne. O preço que o atual rei Daeron pagou por conseguir unir Dorne aos Sete Reinos foi muito alto. Ele deixou Dorne permanecer como um principado, com todos os títulos de príncipes e princesas, e também deixou Dorne ficar arrecadando os próprios impostos deles. Aí o povo de Westeros, né, que já não gosta de paz, avalia então se for uma paz dando privilégio pros cabas que eles estavam tentando matar antes, né? Olharam pra Daemon, o bastardo ali, Blackfyre, que era um guerreiro, era carismático, era tudo, e olharam pro povo de Daeron ali, mirradinho, intelectual, blá blá blá, e aí metade do reino disse, não, é Daemon que eu quero. E assim começou a rebelião Blackfyre. No entanto, a rebelião não deu certo. grande parte devido ao trabalho meio sujo, meio oculto de Brynden Rivers, que a gente conhece em Game of Thrones como o Corvo de Três Olhos, ou Bloodraven, ou Corvo de Sangue, enfim. O cara lá que vira árvore, que ajuda Bran e tal. Pois é, esse cara, antes de virar aquela árvore, ele era uma pessoa que tinha um corpo. E esse é o passado dele. Ele era um bastardo Targaryen, filho de Aegon o Indigno, que ficou do lado de Daeron
No fim da rebelião, apesar de terem matado Daemon, inclusive foi o próprio Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, que matou Daemon com umas flechas enquanto ele estava de costas, mas os outros bastardos Targaryen escaparam para o outro continente, inclusive Bitter Seal. E Bitter Seal foi para o outro continente e começou a montar um exército de mercenários que chama a Companhia Dourada, que é a mesma Companhia Dourada que a gente vai ver lá na frente, né? Pelo menos são, enfim, os predecessores da Companhia Dourada que a gente vai ver lá na frente. Então, nesse tempo que a gente tá assistindo, no começo do Cavaleiro dos Sete Reinos, a mão do rei é Corvo de Sangue. E existe essa ameaça constante desse bastardo Targaryen que tá no outro continente formando um exército. Então a mão do rei, o Corvo, ele tá sempre espionando em todos os lugares. A gente sabe que ele consegue se transformar em animais, né? E aí os Targaryen atualmente se encontram nesse clima, em que vários lords e ladies ali podem estar ou não tomando o lado de Bitter Seal, vai que. E por isso eles estão o tempo inteiro tentando mostrar o próprio poder. Inclusive há quem diga que não teria pra que a família real inteira ir pra esse torneio, que é um torneio bem pebinha, como a gente vê logo no início, né? Mas tirando o rei, tá praticamente a família inteira lá, inclusive o herdeiro do trono. E agora a gente chega à parte que eu acredito que é a parte mais importante desse vídeo, que é a árvore genealógica atual dos Targaryen. Atual no tempo de Dunk and Egg, né? Que é no caso 209 depois da conquista de Aegon. A gente tem o rei Daeron, que é o atual rei, que é casado com a princesa Martell. E eles têm um herdeiro que puxou o cabelo preto da mãe, que eu não entendi porque é que botaram a mãe ali com o cabelo loiro na série. Espero que seja porque ela já tá velhinha, não sei. Porque, na verdade, Baelor só tem cabelo preto por causa disso, por causa da genética dominante dos Martell. Inclusive, isso é um motivo pelo qual a galera de Westeros, que é um humor racista, né, fala mal dele também, porque Targaryen é pra ter cabelo louro, blá 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 blá. Baelor é o atual herdeiro do trono, mas ele tem mais 3 irmãos, Aerys e Rhaegal, que a gente não vê tanto na série, e Maker, que é o que a gente vê na série, pai de Egg, de Aeron e tal. Baelor também tem 2 filhos que sucedem ele na linhagem do trono, que são Valar, que a gente vê na série, e Materys. E Maker, o irmão de Baelor, também tem 4 filhos, assim como o pai deles. Esses 4 filhos são Aerion, que a gente vê na série, Daeron, que no caso obviamente não é o rei, é Daeron o bêbado mesmo, Aemon, sim, Mestre Aemon, que a gente vê em Game of Thrones lá na Patrulha da Noite com Jon Snow e tal, que a gente ainda não viu ele na série, acredito que por ele estar na Cidadela mesmo. E por fim, Aegon, nosso Egg, que é o 4º filho do 4º filho, portanto ele não é ninguém na linhagem do trono. E é por isso que ele pode sair fugindo por aí com 7 cavaleiros. Mas é como Tolkien diz, nem tudo que reluz é ouro. Espero que tenham gostado, eu vou contextualizar mais alguns eventos da série que eu sinto que precisam ali de uma leitura política maior, com spoilers no meu vídeo de teorias do que vai acontecer na próxima temporada, que vai vir depois de análise da temporada. Então se tu não quer perder, já se inscreve. E se tu curtiu esse conteúdo, deixa teu like também. Obrigada e até a próxima!